que David Woodfield deveria ser desassociado, e por que motivo ele não foi desassociado? Antes de considerarmos esse assunto, vamos ver quem é David Woodfield, e um pouco de seu passado. David Woodfield nasceu no Reino Unido, na região de Midlands há 62 anos, numa família tradicional das Testemunhas de Jeová. Há cerca de 30 anos mudou-se para o sudoeste de Londres para iniciar um negócio de pintura. Mais tarde, ele mudou seu negócio para serviços de limpeza geral e limpeza de vidros. Mais ou menos nessa ocasião, ele começou a servir como um ancião das Testemunhas de Jeová, na congregação Epsom. No entanto, em 2015, alguns de seus amigos mais próximos começaram a perceber que ele sofria de transtorno bipolar. Por exemplo, criticava diretamente do palco uma senhora de 80 anos por causa do sotaque italiano. Começou a ser rude e mal educado com seus funcionários, dando bronca nele sem motivo algum. Gritou com um deles por meia hora por causa de um lugar no estacionamento. E quando jogava futebol com os amigos, derrubava violentamente aqueles de quem não gostava, que segundo a lei inglesa é um crime grave. Não obstante, seu comportamento começou a piorar desde o verão de 2017. Primeiro, ele proibiu seu principal funcionário de fazer gravações para impedi-lo de reunir provas de seus constantes maus-tratos. Então ele começou a implicar com ele por coisas muito pequenas, discutindo sem motivo algum, baixando seu salário, dando-o instruções contraditórias, acusando-o de blasfêmia. Por outro lado, também tinha o mau hábito de negar aos seus empregados direitos laborais tais como férias e baixa médica. Isso significa que por muitos anos ele andou e ainda está roubando seus próprios irmãos espirituais, acusando de fraude também. E finalmente, em 17 de outubro de 2017 despediu-o sem notificação. E por quê? Em junho de 2017 o Sr. Alex Jolie e o Martin convidaram David Woodfield para ser maçom. Depois de um pouco de hesitação, ele aceitou o desafio e iniciou seus rituais de iniciação. Logo depois ele percebeu que outros anciãos das Testemunhas de Jeová já eram maçons por muitos anos, como Mike Witter, a quem ele costumava criticar por sua falta de zelo. Mas a malícia de David Woodfield não terminou aqui. Meio ano depois, visitou a mesma senhora de 80 anos que antes maltratava, e a acusou de conversa caluniosa, pois ela compartilhava com outros o fato de que ele acusava seu empregado de fraude, e o havia chantageado sob essa acusação. Inclusive há relatos de que ele a ameaçou com uma comissão judicativa caso ela não parasse. Esse é o comportamento típico dos maçons, pois antes seu funcionário também foi ameaçado por outro ancião que também é maçom, por levantar questões que poderiam colocar suas qualificações em jogo.
Outros irmãos e irmãs também reclamaram da mesma ameaça. Aquele maçom, Abel Veredas, mais tarde foi socado no rosto por outra testemunha de Jeová, o que é uma situação extremamente rara entre as testemunhas de Jeová. Também tem fama de ameaçar outras testemunhas com comissões judicativas quando sua conduta é questionada. Porém, como todos os maus tratos não foram suficientes para fazer seu empregado desistir, os chefes maçons se uniram para contratar prostitutas para se envolverem com ele. Essas prostitutas foram contratadas com a oferta de um trabalho fabuloso em sua terra natal. O objetivo era se envolver com ele na expectativa de que ele a seguiria em sua nova vida no exterior. Já foi relatado até que David Woodfield tomou uma xícara de chá com uma das prostitutas a fim de convencê-la a prosseguir com o plano. Também há relatos de que a mesma garota mora com um gigolô que também a persuade a seguir com esse plano. O MI5 também usa recursos para convencê-lo a se aproximar daquela prostituta. Mas como os maçons não foram capazes de se livrar dele usando aquela armadilha de mel, eles contrataram outras pessoas para machucá-lo fisicamente a fim de convencê-lo a ir embora do país e libertar o Woodfield de quaisquer consequências legais de seus atos. Preste atenção nas seguintes cenas. There's nothing wrong. Emma, I call the police. I call the police. I call the police. I call the police. You think I care? I call the police. You saw it. I'm gonna call the police. Fuck off. How much fuck off? How much fuck off? Hey, don't touch me, 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 Listen, big man, what's my fucking clock? don't touch me, you cannot do that, Fucking clock! you cannot do that, you cannot do that. Don't get fucking wrong! And I fucking hate you right there! Listen, big man, listen, big man. O que é mais chocante nisso é que a polícia, cujo dever é prender os infratores e levá-los ao tribunal criminal, em ambos os casos não fez absolutamente nada, e no primeiro caso nem apareceu. E para escapar de uma ação judicial por descumprimento de suas atribuições, providenciaram um juiz maçom para colocar a vítima em medida cautelar civil, não podendo, portanto, prosseguir com qualquer ação judicial contra a polícia, tendo sido negada a justiça. Desta forma, foi violado o artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, direito a um processo justo, direito à justiça, e o artigo 3º, proibição da tortura, que é um direito absoluto. Os maçons também arranjaram um juiz maçom no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Armen Harutyunyan, para anular todas as queixas que ele apresenta contra o Reino Unido. Apesar do fato de que seus casos têm sólidos fundamentos sob o direito internacional dos direitos humanos. Um detalhe muito interessante é que ambos os maçons mencionados neste vídeo, David Woodfield e Abel Veredas, ambos em diferentes ocasiões tentaram dissuadir a vítima de prosseguir em sua busca por justiça. David Woodfield falou: "Você não obterá justiça." E Abel Veredas falou: "Eles controlam tudo isso ali." Mas isso não é tudo.
Depois de entender que a vítima não retardou sua busca por justiça, David Woodfield embarcou em uma conduta que incluía difamação, intimidação, perjúrio e ainda. No entanto, ele alterou e falsificou as declarações da vítima a fim de enganar os juízes e impedir o curso normal da justiça. Para isso, ele precisava que a vítima lhe enviasse os depoimentos em formato Word. E para convencê-lo a mandar em formato Word em vez de em papel, ameaçou a vítima de entrar com pedido de anulação da queixa. A vítima fez isso, e no final pareciam assim. No entanto, após serem modificados por David Woodfield, eles pareciam completamente diferentes. Por favor, dê uma olhada em uma rápida comparação entre os originais e os falsos. Desde o momento que David Woodfield falsificou documentos, isso torna ele um criminoso, uma vez que ambos os dois são crimes, e ele cometeu os dois. Então, se as testemunhas de Jeová não podem cometer nenhuma forma de crime porque David Woodfield não foi desassociado como acontece com qualquer outro, o que o torna tão super protegido até mesmo dentro da congregação. Acontece que ele não é o único ancião em sua congregação que é maçom. Como mencionado antes, neste vídeo, o secretário da congregação Mike Witter já é maçom há muitos anos, e também foi relatado que ele costumava perturbar outros membros da congregação. Peter Davey, o coordenador do corpo de anciãos, também foi identificado como maçom, assim como existem outros nomes bastante ligados à maçonaria. Mas após a entrada de David Woodfield e Peter Davey na fraternidade maçônica, muitos outros anciões e outros aspirantes a essa posição se juntaram a essa mundana, demoníaca e impura Irmandade Maçônica. Desde o momento em que são maçons, eles estão sob juramento e são obrigados a ajudar e proteger seus irmãos maçons. Mesmo que isso signifique que eles tenham que encobrir crimes graves cometidos por um deles. Essa é exatamente a razão pela qual David Woodfield nunca pode ser desassociado. Porque os anciãos na congregação de Epsom das Testemunhas de Jeová seguem a lei da maçonaria e não mais a lei bíblica.